Jornal da CNN. Apoio Santander. O que a gente pode fazer para cuidar de você hoje? Nova Volkswagen T-Cross. Mais que um SUV, um SUVW. Claro, deixe o sol entrar. Olá, boa noite para você. Esta é a CNN Brasil e este é o Jornal da CNN. Veja agora os assuntos que serão destaque na edição desta segunda-feira. Após confusão com números, o Ministério da Saúde promete divulgar dados da pandemia todos os dias às 6 da tarde. Justiça suspende decretos que relaxaram o isolamento no Rio de Janeiro. Ônibus lotam em São Paulo e prefeito ameaça demitir secretário de Transportes. Se até sexta-feira ele não conseguir fazer isso, a partir da segunda é outro secretário que vai tentar fazer isso. Toffoli pede trégua entre poderes e diz que atitudes dúbias de Bolsonaro assustam o Brasil e o mundo. E essa dubiedade, ela impressiona e ela assusta a sociedade brasileira. Ministro Celso de Mello estende por 30 dias investigação sobre Bolsonaro e a Polícia Federal. Funeral público em Houston homenageia George Floyd. Cidades americanas começam a discutir a reforma da polícia. Na Câmara, o assunto ganha projeto de lei federal. Mais uma vez, boa noite para você. Eu sou Thaís Lopes e a partir de hoje vai ser um prazer enorme fazer parte das suas noites e um prazer maior ainda dividir essa responsabilidade com você, William Vac. Uma boa noite especial. Oi, Thaís, muito bem-vinda. Somos todos nós integrantes do time CNN Brasil e mais ainda é um enorme prazer para nós no Jornal da CNN ter você a bordo conosco, Thaís. Boa noite. Meu boa noite a todos vocês que nos acompanham. Vamos direto ao assunto. Essa confusão feita pelo governo federal, mais ninguém, sobre os dados do Covid-19 no Brasil, só serviu essa confusão para aumentar a insegurança numa área de saúde pública que já sofreu irresponsavelmente com a politização de remédios, de estratégias e agora com a manipulação ou a tentativa de manipulação de estatísticas. Isso é típico dos piores regimes políticos na face da Terra, não importa se eles são de esquerda ou de direita. Tem sempre alguém se achando brilhante, achando que pode tapar o sol com peneira, que através da omissão ou da manipulação de dados pode esconder a realidade. Além da suposição de quem topa partir para uma empreitada como foi essa de manipular os números do Covid-19, que a sociedade brasileira é incapaz de reagir ao contrário. Ela está reagindo. E por estar reagindo é que o Ministério da Saúde recuou e informou que vai voltar a divulgar os dados diariamente às 18 horas, como sempre foi. Vamos ao vivo a Brasília com a repórter Raquel Vargas, ela tem mais informações ao vivo. Boa noite, Raquel. Obrigada, Núria, pelas suas informações. Uma pausa rápida agora e a seguir, fiança de policial americano que sufocou o George Floyd é ampliada para $1.250.000. Vamos para um rápido intervalo. Já já a gente volta com mais informação, notícia ao vivo para você. Falando em ao vivo, imagens direto de Dallas, nos Estados Unidos, onde acontece nesse momento uma marcha com milhares de manifestantes. Olha só a multidão reunida nesse momento contra a morte de George Floyd, que aconteceu há 2 semanas em Minneapolis, no estado de Minnesota. Esse que é o 14º dia de manifestações nos Estados Unidos. A gente volta já já para você. Já estamos de volta para você, mostrando agora imagens ao vivo direto dos Estados Unidos. Você acompanha junto comigo imagens direto do Tennessee, onde há sim uma concentração de manifestantes. Tem sido assim nos últimos dias. Esse que é o 14º dia de protestos contra a morte de George Floyd, afro-americano que morreu em segurança, que morreu sufocado
por um policial há 2 semanas em Minneapolis. Você vê uma grande concentração de manifestantes nesse momento, levantando aí a bandeira antirracista, também contra a violência policial. Atos em solidariedade a Floyd se transformaram, você acompanha junto comigo, em um movimento de protesto amplo, que exige uma reforma da polícia e também pedindo justiça social. E ainda nesse assunto, o ex-policial envolvido na morte de George Floyd se apresentou pela primeira vez à corte. Ele teve a fiança estipulada em $1.250.000. Nesta segunda, manifestações antirracistas voltaram às ruas americanas. A reportagem é da correspondente Luísa Duarte. Com armas usadas no Iraque. Lorival, muito obrigado. Boa noite para você aí no estúdio na Avenida Paulista. Aproveito agora a ocasião para passar a palavra de volta a Thaís. Contigo, Thaís. Tá certo. Obrigada, Vac. A gente faz uma pausa bem rápida agora, em instantes. França também proíbe o uso do estrangulamento pela polícia como método de imobilização. A gente vai para um intervalo bem rápido, rapidinho mesmo, volto em instantes para você. E a gente acompanha imagens ao vivo, direto de Phoenix, no Arizona, nos Estados Unidos, mostrando para você também mais uma concentração de manifestantes contra a morte de George Floyd, que aconteceu há 2 semanas. Já mostramos para você Dallas, Tennessee, e agora Phoenix, no Arizona. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações sobre esse assunto. Lembrando que George Floyd foi velado, então está sendo velado pela última vez em Houston, no Texas, cidade onde ele cresceu. Já já, mais notícia aqui no Jornal da CNN. Voltando à cobertura dos protestos ao redor do mundo, também consequências práticas na Europa. A França, por exemplo, proibiu a polícia de usar o estrangulamento, o tal lá que vem do inglês chokehold, como método de imobilização. Confira na reportagem da correspondente na Europa, Denise Odorice. Mais uma pausa rápida e a seguir, Banco Mundial projeta queda de 8% no PIB no Brasil em 2020. E a gente vai para o intervalo rapidinho com imagens ao vivo direto dos Estados Unidos. Sendo mais precisa, Tennessee primeiro para você aí na sua tela. Você vai acompanhando comigo essas imagens ao vivo. Jovens, adultos, centenas, milhares de pessoas se manifestando contra a morte de George Floyd, afro-americano que morreu há 2 semanas em Minneapolis, focado por um policial branco. Você acompanha essa imagem, as pessoas seguem em marcha, fazendo protestos. Ao longo de toda essa edição, a gente vai te mostrando imagens de vários pontos dos Estados Unidos, onde estão acontecendo manifestações, protestos que ganharam não só os Estados Unidos, mas também vários países. Agora, para você, Texas, sendo mais precisa, Houston na sua tela, tá bom? Onde acontece o velório, o último velório de George Floyd. É o último adeus de milhares de pessoas. Cidade, onde George Floyd cresceu, e amanhã será o enterro, então, de George Floyd. Ele que vai ser enterrado ao lado do corpo da sua mãe. Você acompanha, então, em outras imagens, pessoas com velas, prestando as últimas homenagens. Isso também está acontecendo em Houston. São imagens ao vivo que você acompanha junto com a gente no Jornal da CNN. A gente volta já. Estamos de volta trazendo a seguinte notícia para você. O dólar mantém a rotina de queda e termina o dia cotado a R$ 4,85. Já o Ibovespa salta no fechamento desta segunda-feira e termina positivo em 3,18% aos 97 mil pontos. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, defende que o Brasil faça a reforma tributária logo após a crise do novo coronavírus. A declaração foi durante uma videoconferência da Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil. E a gente vai encerrando. William Vac, muito obrigada pela parceria, pela gentileza também. Uma boa noite para você. Não, ao contrário, Thaís. Sou eu que agradeço. Prazer ter você a bordo conosco. Espero que você também se divirta, apesar de tudo que a gente tem que noticiar. Muito bom ter você conosco. Obrigado, boa noite a você, Thaís. Boa noite a todos vocês que nos acompanham. Até amanhã para todo mundo. Prazer é todo meu, Vac. Até amanhã. Então é isso, gente. O Jornal da CNN vai ficando por aqui. A seguir, fique com o Breaking News CNN, com a cobertura completa sobre o 14º dia consecutivo de protestos antirracistas nos Estados Unidos. Diego Sarza, Lorival Santana e a nossa equipe de repórteres trazem todos os detalhes ao longo
para você ao longo desta noite, depois já do intervalo. Obrigada pela sua parceria. Esta é a CNN, a maior do mundo, agora no Brasil. Boa noite. Jornal da CNN. Apoio Santander. O que a gente pode fazer para cuidar de você hoje? Nova Volkswagen T-Cross. Mais que um SUV, um SUVW. Claro, deixe o sol entrar.